Continuando a analisar o estilo da redação de um texto científico, vamos examinar como redigir melhor, como expressar-se melhor, como comunicar-se melhor. E nessa terceira parte eu vou continuar a falar sobre a linguagem de um texto científico. Eu vou começar falando sobre a importância de manter no texto a fluência e a continuidade versus a descontinuidade, a interrupção e causar tropeços no leitor. Tudo isso, a manutenção da fluência e continuidade é muito importante para manter a clareza de expressão, isto é, permitir com que o leitor, a leitora, entendam exatamente o texto da maneira como você pretendeu que eles entendessem. E aqui vai mais uma frase da minha coleção de frases não muito famosas. Procure obter fluência em todos os níveis do texto, nas orações, nos parágrafos e nos capítulos. Você deve tentar manter a fluência em todos os níveis do texto. Cada frase precisa ser lógica e bem construída. Em cada parágrafo, a sequência das várias frases deve ser bem pensada. Em cada subitem, item e no capítulo inteiro, deve haver fluência sempre de um parágrafo para outro. Mais uma da minha coleção de frases não muito famosas. Manter a fluência e a clareza significa não deixar seus leitores tropeçarem na leitura. Aqui vai uma lista das principais causas de tropeços dos seus leitores. Falta de clareza por causa de má construção de sentenças. Erros de pontuação causam mau entendimento. Erros de concordância também causam mau entendimento. Por quê? A pessoa para e não entende, pode não entender a que você está se referindo por erros de concordância ou simplesmente porque ele repara que há um erro e fala, puxa, esse sujeito aqui não sabe escrever direito, ele não sabe fazer a concordância. Outra causa de tropeços e dificuldades na leitura é o uso de palavras não muito usuais, palavras que não são correntes na linguagem, palavras fora do uso comum do vocabulário, né? Isso causa um ruído na leitura e causa um tropeço. Frases longas demais ou parágrafos muito confusos, não é? Isso gera confusão no leitor. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. Uso descuidado de frases dentro de frases. E uso descuidado de conjunções e de pronomes. Colocação de palavras não usuais no seu texto. A leitora ou o leitor podem não conhecer o significado de uma palavra dessas, ou talvez tenha que parar a leitura para recorrer a um dicionário, ou colocar a palavra num mecanismo de busca na net para saber o que aquela palavra significa. Ou então, às vezes, palavras que estão fora do contexto, não é? Eu vou mostrar um exemplo agora aqui. Os ovinos JCB, bem como os caprinos, são os mais adequados para confrontos de metabolismo eritrocitário com equinos, pois os outros ainda não foram bem avaliados. Então, quando eu leio essa frase, esse parágrafo aqui, eu vejo aqui que os ovinos e os caprinos são mais adequados para os confrontos de metabolismo eritrocitário. Confronto. Confronto é uma palavra que tem muitos significados, não é? Eu penso, às vezes, confronto em briga, né? Então, eu estou imaginando aqui os eritrócitos, né? As hemácias brigando entre si, né? Ou as hemácias de ovinos brigando com hemácias de equinos. Será que é esse confronto que ele quer dizer? Ou será que ele quer falar comparação? Não seria melhor usar, são mais adequados para comparação de metabolismo eritrocitário, né? Então já evita um tropeço aqui, uma parada para o leitor pensar o que está querendo se referir nesse parágrafo. E isso continua aqui, ó. As hemácias de JCB
tem merecido maior assédio por parte dos cientistas. Aí eu penso o seguinte: será que as hemácias estão sendo assediadas por parte dos cientistas? É isso? Será que as hemácias vão ter que se queixar na delegacia de hemácias por estarem sofrendo de assédio? Não é uma palavra boa para ser usada, né? Será que ele quis dizer as hemácias têm merecido maior interesse por parte dos cientistas? Será que é isso que ele quis dizer? Então, palavras não usuais podem provocar uma parada no texto, né, na leitura, e isso não é bom. O que você quer é que a pessoa comece na primeira letra do parágrafo, na primeira letra da frase, e siga entendendo tudo o que está sendo dito, e chega até o ponto final, entendendo bem e levando aquela mensagem para partir para a frase seguinte. É assim que a coisa deve funcionar. Mais uma frase não muito famosa. Cuidado com frases dentro de frases. Ao redigir um texto, muito cuidado com a colocação de frases dentro de frases, porque isso pode ser muito perigoso. Frases dentro de frases é um recurso muito usado na linguagem, na redação, mas isso tem que ser feito com muita atenção. Vejam este parágrafo. Fulano et al., em 2019, verificando resultados diferentes dependendo do tipo de anticorpo utilizado, sugeriram que o anticorpo anti-insulina sintética, por não conter o S-terminal comum à peptina e ao NPK de répteis, eu já estou meio confuso aqui, permitiria concluir que a reatividade positiva indica a presença de substância similar, se não igual, à insulina equina. Agora eu fiquei totalmente confuso. Da mesma forma que Cicrano et al., que utilizaram dois tipos de anticorpos, P-terminal e J-terminal, das mesmas espécies, obtendo resultados diferentes. Para entender bem, eu vou ter que voltar aqui e começar tudo de novo e ler mais umas 2 ou 3 vezes. Como eu falei, isso é um recurso da linguagem que deve ser usado, mas tem que ser bem usado. Porque vejam o que acontece. Esse mesmo parágrafo, então, é um parágrafo inteiro isso aí. Ele pode ser dividido muito bem em pelo menos 4 trechos, que torna esse parágrafo bem mais claro, da maneira como eu fiz essa divisão. Então, não incorram nesse erro. Atenção no uso de conjunções, pronomes, etc. Seu uso é corrente na linguagem, mas tem que ser usadas com bastante cuidado para não causar confusão e tropeços durante a leitura. E aqui vai um exemplo. As moléculas da família do LGF, que ficam na membrana das células, cujos receptores são inibidos por NGG, estão presentes no citoplasma. Uma confusão total. Eu não sei quem está em que lugar, qual receptor é essa e quem está presente aonde. Aí tem que fazer uma cirurgia plástica. É muito simples, é só refazer essa frase, essas frases e colocá-las numa sequência melhor, como, por exemplo, essa construção a seguinte. As moléculas da família do LGF, que são intramembranosas, têm seus receptores inibidos por NGG presente no citoplasma. Sempre tentar fazer com que o leitor, eu já falei isso aí, comece a sentença, avance pela sentença suavemente, com fluência, e chegar até o ponto final, tendo captado tudo, todo o significado, toda a mensagem. A sequência adequada dos signos, isto é, no caso das palavras, é essencial para a construção de boas frases. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos. Aqui vai um pensamento muito importante sobre construção de frases. Há muitas maneiras de exprimir seus pensamentos, mas nem todas as maneiras são boas.
Cada frase precisa ser construída, palavra por palavra, precisa ser muito pensada, e depois de redigir essa frase, ela tem que ser lida e pensada. Será que ela está funcionando? Será que ela está transmitindo exatamente o que eu pensei? Vejam o que eu vou mostrar agora para vocês. Aqui, isso aqui eu li no jornal, eu acho. Conheçam os benefícios da água tratada por campos magnéticos à saúde humana. Eu fiquei. Essa frase me machuca no ouvido, porque água tratada por campos, os benefícios da água tratada por campos à saúde humana. Eu pensei, será que não é mais conveniente escrever o seguinte? Conheçam os benefícios para a saúde humana da água tratada por campos magnéticos. Para mim é muito mais lógico isso aí, porque é sempre importante, eu já falei isso aí, o leitor lê a sentença, termina o ponto final e consegue levar uma mensagem. Para ele levar a mensagem, ele tem que ter captado muito bem o sentido, o significado daquela sentença. Outra que eu li no jornal. Eu acho que era um anúncio. Computadores e notebooks preparados especialmente para pequenas empresas. Tudo bem. Até aí, captei muito bem. Serviços voltados para pequenas empresas, que dão todo o suporte sob medida para seu computador. Então, esse aqui, olha esse trecho. Pequenas empresas que dão todo o suporte, na verdade, quem está dando suporte são os serviços, né? Então, são serviços que dão todo o suporte. Então, por que colocar serviços voltados para pequenas empresas que dão todo o suporte? Talvez uma vírgula funcionasse melhor, né? Eu faria o seguinte, ó, uma cirurgia plástica. Computadores e notebooks preparados especialmente para pequenas empresas. Serviços voltados para pequenas empresas com suporte submetido para o seu computador ou alguma coisa parecida. Essa aqui é interessante. O início dos cursos estará condicionado a, no mínimo, 75% de preenchimento das vagas. Não sei por que escrever 75% em algarismo e por extenso, não há necessidade disso, não. Eu faria uma sentença mais simples. O início dos cursos estará condicionado ao preenchimento mínimo de 75% das vagas. Menos palavras, uma mensagem direta, muito mais inteligível. Quem lê entende exatamente o que está escrito, sem confusão, sem nada. Tentem fazer sempre isso aí. Menos é mais, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mais uma que eu li no jornal. Cuidado com o tamanho do caixão. Se ele não medir até 1,90 m, aferido pela tampa, não pela parte de baixo, os sepultadores alegarão que é preciso rasgar a gaveta. Eu fiquei um pouco confuso aqui, porque, bom, primeiro é se não medir até 1,90 m. Eu vou mostrar um jeito mais fácil de escrever isso aí. Segundo, aferido pela tampa e não pela parte de baixo. Aí eu também já não sei. Precisa ser um especialista em caixão para entender isso aí. Eu eu acho que o que é? Eu não entendi. Os sepultadores alegarão que é preciso rasgar a gaveta. Eu também não sei o que é rasgar a gaveta, mas tudo bem. Aí precisa. Eu não frequento tanto cemitério, talvez precisasse frequentar mais. Aqui. Cirurgia plástica. Cuidado com o tamanho do caixão. Se ele medir mais do que 1,90 m de comprimento, os sepultadores alegarão que é preciso rasgar a gaveta. Eu acho que é muito mais fácil de entender. Então, palavras desnecessárias só complicam e sempre pensar nisso aí. O leitor tem que ler a sentença e levar a mensagem para casa. Em geral, as glândulas sebáceas estão associadas aos folículos capilares. Está perfeitamente correto isso aqui. É uma construção muito usada. Eu pessoalmente não gosto. Porque eu leio aqui, em geral, aí já tem que fazer uma interrupção. As glândulas sebáceas, etc. Eu prefiro alguma coisa mais contínua, mais fluente, que é a seguinte.
As glândulas sebáceas estão geralmente associadas aos folículos capilares. De novo, é aquilo que eu falei. Começa na primeira palavra, vai até o ponto final, sem qualquer interrupção, e a mensagem é muito mais fácil de levar para casa. Essa frase eu que inventei, então foi feita de propósito para mostrar problemas de interrupção. Devido à presença de anticorpos na superfície externa da membrana do mastócito, estas células, em indivíduos sensibilizados, podem degranular. Vamos ler essa sentença agora sem qualquer interrupção. Devido à presença de anticorpos na superfície externa da membrana do mastócito, estas células podem degranular em indivíduos sensibilizados. Começo, vou até o fim, só tem uma interrupção, né, uma vírgulazinha, mas a mensagem é muito mais fluente. E a minha mensagem final deste vídeo: procurar sempre a palavra mais adequada. A palavra mais adequada é aquela que melhor transmite aquilo que você pretendeu transmitir. Dá trabalho isso aí. Ela tem que ser procurada, porque, vejam, cada palavra tem muitos sinônimos. Nem todos os sinônimos transmitem exatamente aquela ideia que você quer colocar. Então, ela tem que ser procurada, tem que ser muito bem pensada e bem escolhida. Procurar sempre a frase mais bem construída. Também não é fácil. Ela tem que ser colocada, tem que ser, talvez, tem que ser feita uma cirurgia plástica nela, tem que ser reformada, até chegar numa frase que seja muito boa, que seja fluente. E conseguir a melhor fluência, não só em cada frase, mas do texto como um todo.